Bom dia, bom dia. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. Eu me chamo Gisele e nós vamos aqui analisar o índice futuro para vermos o que ele fez ontem e o que ele poderá fazer no dia de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal e dar o seu like aí e a sua curtida. Vamos lá. No dia de ontem, nós percebemos que ele deixou um movimento aqui consolidado, certo? No final do dia. Porém, nós ficamos aqui com um possível movimento de captura de liquidez, certo? Olha aqui, ó. Nesta região aqui, olha aqui, nesta região aqui, ó, ele fez liquidez. Aqui, ele também fez liquidez. Então, ele poderia buscar a liquidez formada no fundo, como ele poderia buscar a liquidez formada no topo. Vamos aumentar e vamos perceber aqui, ó, olha lá. O que ele fez? Ele abriu ontem aqui, pegou a liquidez que nós tínhamos marcado aqui, ó, tocou nessa linha de tendência aqui de alta, tá? Que é de um tempo gráfico maior de 60 minutos. Voltou, ele fez um desequilíbrio aqui, ó. Ele voltou para corrigir o desequilíbrio, exatamente corrigindo todo o desequilíbrio. Rompeu esse topo, voltou, fez um fundo maior, subiu novamente e aqui ele testou esta região aqui e nos deu esse candle maravilhoso aqui, ó, que foi esse candle pavio aqui, certo? Aí, o que nós faríamos, né? Nós faríamos o seguinte, compraríamos aqui com o stop um pouco para baixo e carregaríamos. Como que eu vou carregar? Nos fundos ou quem carrega pela média, carregaria pela média de 20 do 2 minutos. Se você fez isso, nós temos aqui, ó, nada mais, nada menos que desse ponto aqui, vamos supor que você saiu nesse fundo aqui, ó, tá? Aqui você pegou 680 pontos. Se você saiu pelas médias, a média do 2 minutos deve estar mais ou menos por aqui. 800, 700 pontos, ó, tá? Para um dia é excelente. Vamos pôr nas médias e você vai perceber, ó, o que eu falei. Olha aqui, ó. Se você seguiu pela média, aqui até aqui, deu 769 pontos, certo? Então, essa foi a operação de ontem, tá? E agora a gente vai olhar para nós operarmos no dia de hoje, tá? Voltamos lá e fizemos isto aqui, ó. Também estamos consolidados no dia de hoje, certo? O que vamos aguardar e vamos esperar? Eu tenho liquidez neste fundo aqui, tá? Eu tenho liquidez neste fundo aqui. Eu tenho liquidez neste topo aqui, tá? Gisele, você fala tanto de liquidez. Para que a liquidez serve? Para dar impulsionamento para os grandes operadores levarem o preço onde eles quiserem. Sempre quando eu vou analisar o gráfico, eu preciso analisar as expectativas que o movimento está me dando. E aqui nós vamos lá no Ibov e vamos olhar os 60 minutos, onde eu tenho duas expectativas, tá? Se eu for considerar toda essa baixa, tá? Eu tenho o meu topo protegido aqui nesse verde, tá? E o meu movimento deve buscar o rompimento deste fundo aqui, certo? Porém, eu estou fazendo uma retração nesse movimento aqui, ó, desse topo nesse fundo, eu estou retraindo aqui,
Para quê? Para eu ir buscar o rompimento deste fundo aqui. Então, essa é uma expectativa do macro, certo? Por enquanto, ele não rompeu esse topo aqui, certo? O que nós vamos observar? Que nesse movimento aqui, eu tô tendo micro estruturas dos 60 minutos. Aqui, ó, vamos lá. Ele rompeu esse fundo aqui, com paviozinho. Aí ele rompeu esse topo. Aí o que ele fez? Ele veio aqui, retraiu 50%, rompeu esse topo aqui, ó. Retraiu de novo, próximo dos 50%, rompeu esse topo aqui, voltou, rompeu com força aqui esse topo. Agora ele retraiu aqui, ó, mais de 50%, porque aqui eu tenho um desbalanceamento, certo? Porém, aqui, ó, ele formou liquidez, tá? E aqui é um ponto de indecisão, como eu já falei nos outros vídeos. Por quê? Porque se eu considerar esta pernada aqui, tá? A minha expectativa é que ele venha romper esse topo aqui, para dar a continuidade aqui, ó, quebrando estruturas, voltando, quebrando estruturas e subindo, certo? Se eu considerar essa pernada macro aqui, a minha expectativa é que ele venha romper aqui. Então, é um ponto de indecisão e de bastante cautela onde nós estamos. Nesse momento, eu vou lá nos 5 minutos e já vamos voltar lá no índice mesmo, tá? Por que a gente veio para o IBOV? Porque o IBOV eu tenho um gráfico completo, onde a única coisa que eu tenho de diferente do índice é que no índice eu tenho juros e no IBOV não. Mas o que tenho de regra e a seguir é o IBOV, certo? Então, o IBOV nos dá a direção e os parâmetros. E o índice é onde a gente opera. Se nós formos aqui no índice, o que eu tenho hoje? Eu tenho essa consolidação de novo, de final de tarde, tá? Que eu tenho aqui, ó, essa consolidação aqui. Ele já rompeu aqui e não andou, e ele já rompeu aqui e não andou, tá? O que eu preciso? Eu preciso que ele rompa aqui com consistência, lembrando que aqui eu tenho um desbalanceamento do preço, tá? No 2 minutos, que ele pode vir aqui, balancear novamente o preço e voltar a cair, tá? Então, eu vou olhar o que aqui? Aqui eu vou olhar as médias, tá? Então, vamos lá nas médias e a gente vai perceber, ó, no 2 minutos, as médias estão desta forma aqui, tá? Ó, eu tenho a média de 200 meio que inclinado para baixo, a média aqui, ó, de 9 passou a média de 20, porém a média de 20 querendo inclinar para baixo. O que eu preciso que o movimento faça? Eu preciso que o movimento, se ele for subir, tá? Que ele suba aqui. E aí, o que eu vou aguardar das médias, tá? Que a média de 200 comece a inclinar aqui para cima, tá? A média de 9 ou de 8 passe para cima da de 20. A de 20 fique abaixo da de 8, certo? É isso que eu espero. É esse movimento das médias. E aí, que o preço faça o seguinte: volte a testar a média de 20, me dê um padrão de compra, vamos supor que aqui ele venha e faça um candle que tenha
um martelo aqui na média de 20, certo? Um martelo aqui. E aí eu faço uma compra nesta região com stop nessa região. Pode ser que isso aqui aconteça com as médias mais acima? Pode, mas o que eu estou tentando demonstrar aqui são as médias. E onde que eu vou levar é o meu preço, tá? Eu vou tentar carregar o meu preço até essas regiões aqui. Como que eu vou carregar? Pela média de 20, como eu expliquei aqui, tá vendo? Rompeu a média de 20 consistente, meu stop vai ficar aqui abaixo da média de 20, certo? Então, é isso que eu vou fazer. A hora que o candle aqui subir, romper a média de 20, meu stop vai estar abaixo da média de 20. Agora, se ele for cair, o que que eu preciso que as médias façam, tá? Eu preciso que as médias façam o seguinte, que essa média aqui fique mais ou menos aqui, que a média de 9 venha aqui, rompa a média de 200, tá? E também a de 20 fique por cima, rompendo aqui a média de 200, certo? Quando ela fizer esse movimento aqui, automaticamente, essa média de 200 vai ficar aqui, ó, acima das outras médias. E o preço, quando o preço fizer isso aqui, passar para cá, voltar a testar a média de 20 e me der um padrão de venda, eu vou vender aqui com o stop no evento, que seria no evento que deu o meu setup, que deu a minha entrada, cada um tem o seu, certo? E eu vou tentar carregar até esta região aqui. E aí, vejam bem, se eu conseguir pegar nesse ponto até aqui, dá 1.700 pontos. Se eu conseguir pegar mais ou menos por aqui até aqui, ó, vai dar 700 pontos. Também está ótimo, tá? Para um dia está ótimo. Então, é isso que eu vou fazer no dia de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Se gostou, dá o seu like. Tenham ótimas operações e um ótimo resto de semana aí para todos.